Café com Política. Bruno Silva, bom dia. Como é que tá seu cafezinho nesta quinta-feira? Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Cafezinho hoje tá que tá, né, gente? Reforçado. Bruno ainda dando aula hoje, Bruno? Ah, não para, né, gente? Eu vou viajar, tô para sair para viajar logo, mas ainda tô na atividade, desde cedo aqui. Ah, o Bruno que também vai ter um descanso aí, né? Merecido por causa do feriadão. Pra quem tá acompanhando a gente no YouTube, eu tô reparando uma coisa, acho que o Bruno parou no meio da estrada pra falar com a gente. Porque... Não, tô na cidade ainda, tô na cidade. A movimentação... Ainda não. A movimentação tá mais intensa hoje. Ó, se teve algo que a pandemia, de alguma forma, deixou como legado, vamos dizer assim, essa coisa da tecnologia, né? Hoje a gente tá conectado em todos os lugares. Pois é. Ô Bruno, e seguimos aqui atentos antes do feriadão, né, para algumas decisões ou não adotadas, pensando na Câmara de Campinas, que adiou pela terceira vez a votação dos projetos de lei que propõem aquele aumento salarial para presidentes e diretores de fundações e autarquias aqui de Campinas. Lucas Neri acompanhou, vai explicar para a gente o motivo. Os projetos de lei que prevêem reajuste salarial para os presidentes de 3 autarquias e uma fundação em Campinas foram retirados da pauta pela presidência da Câmara Municipal. A decisão foi anunciada durante a sessão dessa quarta-feira pelo vereador Luiz Rossini, do PSD, que justificou a medida como uma necessidade de adequação regimental. Segundo o presidente da Casa, os textos foram protocolados pelo Executivo como projetos de lei, mas, por tratarem de alterações na estrutura administrativa, deveriam ter sido encaminhados como projetos de lei complementar. Na verdade, a gente está retirando para corrigir o rito de tramitação do projeto. Ele estava tramitando como se fosse um projeto de lei ordinária e, na avaliação da Procuradoria da Casa, a matéria deve se tramitar como um projeto de lei complementar. A diferença é que o projeto de lei ordinária, o quórum de votação é simples, é simbólica, e a votação de um projeto de lei complementar é voto, maioria absoluta, voto nominal. Então, para evitar que ele continuasse tramitando, eventualmente aprovado, pudesse ter um questionamento de inconstitucionalidade lá na frente, porque tramitou de forma equivocada, então a gente está retirando de pauta, a Procuradoria está anexando esse parecer para ele retornar como projeto de lei complementar, seguindo o rito legal. Os polêmicos projetos estão em debate desde o final do ano passado. 2 deles chegaram a ser incluídos na pauta na sessão da última segunda-feira, mas não foram votados. Outros 2 estavam previstos para votação nessa quarta-feira, porém foram retirados antes mesmo de qualquer discussão em plenário. A presidência da Câmara já sinalizou que, após os ajustes jurídicos, os textos devem voltar ao Legislativo. A vereadora Guida Calisto, do PT, que se posiciona contra as propostas, afirmou que o adiamento é positivo, mas alerta que a mobilização precisa continuar. Então não dá para a gente aprovar essa proposta sugerida de aumento de salário dos presidentes das autarquias. Como eu digo, a gente comemora pontualmente, porque a gente vai ter um tempo a mais para dialogar com a população, mas com certeza, se a base do governo continuar com essa proposta de aprovar, a gente vai ter que utilizar de todos os meios regimentais para poder travar e retardar o máximo possível essa aprovação. O pacote de reajustes prevê aumento nos salários dos presidentes da Rede Marugatti, da CETEC, do Camprev e da Fundação José Pedro de Oliveira. Hoje, a remuneração mensal desses cargos é de um pouco mais de R$23 mil. Com a mudança, o valor subiria para mais de R$37 mil. O mesmo pago atualmente aos secretários municipais. A justificativa apresentada pelo Executivo é de equiparação entre os vencimentos das autarquias, fundações e de cargos do primeiro escalão da Prefeitura. De Campinas, Lucas Neri. E aí a gente fica aqui cheio de questionamentos jurídicos mesmo, né, Bruno, para tentar entender essas possibilidades, né? E será que se tivesse passado antes, estaria ilegal, então, né, diante da colocação que foi pontuada agora, né? E será que é possível já adiantar o pagamento para esses diretores dentro do que o Executivo propõe
mesmo sem a passagem, né, a validação ali da Câmara? Ô Sandra, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás. Tem um problema político nessa história toda. Qual é o problema político? Os vereadores da oposição questionaram quando chegou na comissão. Nós falamos sobre isso semana passada. Os vereadores estavam questionando sobre a questão da constitucionalidade, inclusive, do projeto lá atrás. Eles chamaram já atenção sobre... Passou na comissão. Agora que a Procuradoria se ligou, tá estranho, né? Então, assim, algo de errado não está certo nessa história toda. Porque, é só picuinha da oposição? Não, se já tinha uma dimensão de constitucionalidade em xeque, esse projeto já era para ter morrido na comissão, de alguma forma, nem ter avançado a partir dali, porque aí não vem nem com parecer favorável, percebe? Então, acho que assim, a lógica de atropelo, por vezes, da relação executivo-legislativo, onde a gente sabe que o executivo tem uma predominância muito maior, ela acaba depois gerando esse tipo de transtorno, esse tipo de dor de cabeça, e aí gera, obviamente, todo esse tumulto, porque vamos nos lembrar que, como consequência disso, em um dos dias dessa semana, nem sessão praticamente teve, porque travou tudo, não foi nem para frente nem para trás, né, Felipe Pereira? Então, quer dizer, eu acho que vai acumulando problemas e em cima de mais problemas. Estranho demais a Procuradoria somente agora, a essa altura do campeonato, chamar a atenção. Para a oposição, de qualquer forma, já tem um ganho político nessa história toda. Como mudou, e aí não vai ser por regime de tramitação de projeto de lei ordinária, o Rossini falou muito bem. Falou, ordinária é simbólica, você nem sabe quem vota. Você só olha visualmente, se a maioria aprovou, foi. Nominal, agora, vai ter que ser a votação no complementar. Então vai identificar vereador por vereador. Era o que a oposição de alguma forma também queria. Para poder depois olhar para a população e dizer, essa galera aqui, é que está querendo aprovar o aumento para esse pessoal das autarquias aí de maneira geral. E até da conferência também, que seja de olerites, né, desses diretores, para saber se realmente ainda estão considerando o salário, né, passado, ou se já tem algo previsto nessa projeção futura aí que já está sendo adiantada. Mas sem lei que sustente, outra judicialização pode virar aí em cima, né? Porque não pode fazer esse tipo de antecipação, pelo menos até onde eu compreendo, né? Salvo alguém do direito que vira e fala, não, tem alguma margem, mas não tem como. Sem lei prévia, como é que você executa algo sem uma lei que lhe dê previamente a sustentação? O trâmite legislativo só termina quando o legislativo aprova, vai para o executivo, depois veta ou não, e aí, com os autógrafos, com tudo, faz a publicação da medida, né? E sempre considerando o teto do salário do prefeito, é isso, né, Bruno? Exato. Funcionalismo municipal, a referência é o teto do prefeito, né? Por isso que sempre a briga, né, Sandra? Aquilo que a gente sempre fala. Quando você tem, por exemplo, pressão dos servidores para aumento salarial no município, é porque comumente, qual é o movimento que eles fazem? Primeiro eles aumentam o prefeito, depois vem escalonando para os demais, né? Aí aumenta secretário, médicos, por exemplo, uma categoria que sempre pressiona muito no município para fazer as correções, então é dentro desse contexto. Agora, eu confesso, de novo, né? Achei muito estranho essa história da Procuradoria do Legislativo agora, aos 45 do segundo tempo, se ligar e se tocar que não dava para ser via PL comum ordinário, né? Teria que ser via projeto de lei complementar. O que faz muito sentido, né? Porque já tem, vamos dizer assim, medida anterior, você complementa aquela medida estendendo o benefício para aqueles que são das autarquias, até onde eu compreendo, né? Agora, a grande pergunta do dia é, será que das outras vezes, quando houve reajustes nesse sentido, também houve esse erro? Exato. Tem outra pergunta. Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta de ouro. Essa é de ouro. Essa não tem a resposta na manga também, não. Pois é. Essa tem que ir a fundo, tem que olhar os projetos, tem que ver lá atrás, tem que tentar entender. Mas estranho demais, né? Porque percebe, é um projeto que nós estamos falando desde o final do ano passado, né, gente? Não é ontem que esse projeto chegou, né? Agora que vai se ligar que na origem, na essência, no começo dele está equivocado. Estranho. E agora vamos ter que esperar até praticamente quarta-feira, né, Bruno? Para saber os desdobramentos, né? E se vai avançar e de que forma vão avançar, né, os projetos. Sim. Não, e o governo vai ter total interesse, vai fazer, vai pressionar a base, vai negociar, vai avançar. Aquilo que a Guida falou, né? Se para a oposição foi uma vitória, vamos dizer assim, parcial, eu continuo insistindo naquilo. Eu acho que o prefeito vai manter a dianteira com o projeto, mesmo entendendo o custo político dele, que é para fazer o alinhamento entre os secretários e aqueles que estão à frente das autarquias. Vai saber lá qual pressão ele não vem sofrendo nos bastidores também.
E vamos, é claro, buscar mais detalhes, porque sempre ficam aí dúvidas a respeito do processo, do encaminhamento, né? E se há realmente legalidade ou não. Bruno, ficamos por aqui hoje? Ficamos hoje por aqui, mas amanhã volto comentando aí os principais assuntos também, né? Deixo sempre conteúdo gravado às sextas-feiras e vou descansar um pouquinho, né, gente? Vou aproveitar para descansar um pouquinho. Ah, merece. Obrigado. Todos nós merecemos, né? Todos nós, inclusive os nossos ouvintes também. Quem estiver descansando foi curtir feriadão aí, um abraço grande. Volta com tudo depois na terça-feira com a gente. Quem não for, fica na nossa companhia, que na Rádio que Toca Notícia jamais ficará só. Né? Exato. Ainda conto com você, então, nesse seu comentário de amanhã, Bruno, mas já desejo uma boa Páscoa. Obrigado, querida. Boa Páscoa para você também, Felipe, os nossos queridos pra você ouvintes. também, Bruno. Tudo de bom aí no coração de todos. Muito amor em família. Valeu. Até.